O direito civil familiar brasileiro dedica uma atenção especial às questões de guarda e regime de visitas quando se trata de filhos menores em situações de separação, divórcio ou dissolução de uniões estáveis. Esses aspectos são fundamentais para garantir o bem-estar das crianças e estabelecer regras que permitam aos genitores compartilhar a responsabilidade parental de forma adequada. A guarda de filhos menores refere-se à decisão sobre com quem a criança irá residir de forma permanente ou predominante após o término da relação conjugal dos pais. No Brasil, existem basicamente duas modalidades de guarda: a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Na guarda unilateral, apenas um dos genitores é responsável pela guarda e cuidados diários da criança. O outro genitor tem o direito de visitar a criança, mas a residência principal da criança é com o guardião. Já na guarda compartilhada, ambos os genitores compartilham a responsabilidade pelos cuidados e decisões relacionados à criança. Isso inclui questões como educação, saúde, religião e lazer. A criança passa tempo significativo com ambos os genitores, e ambos têm o dever de participar ativamente na sua criação. A escolha entre guarda unilateral e compartilhada depende do melhor interesse da criança e deve ser decidida com base em uma série de fatores, incluindo a disponibilidade dos genitores, a proximidade de suas residências, a idade da criança e seu próprio desejo, quando for apropriado. Além da questão da guarda, o regime de visitas é outro aspecto importante. Quando a guarda é unilateral, o genitor não guardião geralmente tem o direito de visitar a criança em horários pré-estabelecidos, que podem incluir finais de semana alternados, feriados e férias. O objetivo é manter o vínculo entre a criança e o genitor não guardião e garantir que ele continue a fazer parte da vida da criança. No caso da guarda compartilhada, a criança já passa tempo significativo com ambos os genitores, o que torna o regime de visitas menos relevante, uma vez que ambas as partes compartilham igualmente as responsabilidades parentais no dia a dia. É importante destacar que todas essas decisões relacionadas à guarda e ao regime de visitas devem ser tomadas considerando o melhor interesse da criança. Casos de litígio podem ser resolvidos judicialmente, com a participação de um juiz que avalia as circunstâncias e as necessidades da família para tomar decisões justas e equitativas. Em resumo, o direito civil familiar brasileiro estabelece normas e diretrizes claras relacionadas à guarda de filhos menores e ao regime de visitas. O objetivo principal é garantir que o bem-estar da criança seja sempre a prioridade máxima em casos de separação ou divórcio dos pais, promovendo um ambiente de cuidado e estabilidade na vida da criança. No direito civil familiar brasileiro, os regimes de bens no casamento são fundamentais para regulamentar a forma como os bens adquiridos pelos cônjuges durante o matrimônio serão administrados e partilhados em caso de divórcio, falecimento ou outros eventos que afetem a relação matrimonial. Existem três regimes de bens mais comuns: comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens e separação de bens. Comunhão parcial de bens. Este é o regime de bens padrão no Brasil, caso os cônjuges não escolham outro regime. Nele, os bens adquiridos durante o casamento são considerados comuns, ou seja, pertencem igualmente a ambos os cônjuges. Os bens que cada um tinha antes do casamento ou os recebidos por herança ou doação não entram na comunhão e permanecem como bens particulares. Em caso de divórcio, os bens adquiridos durante o casamento são divididos igualmente entre os cônjuges. 2. Comunhão universal de bens. Neste regime, todos os bens, sejam eles adquiridos antes ou durante o casamento, são considerados comuns e pertencem igualmente a ambos os cônjuges. É um regime menos comum, geralmente escolhido em casos de casamentos em que há uma grande confiança financeira mútua. Em caso de divórcio, todos os bens são divididos igualmente. 3. Separação de bens. Neste regime, os cônjuges mantêm sua individualidade financeira. Cada um é responsável por seus próprios bens e dívidas, e não há comunhão de patrimônio. É um regime escolhido quando se deseja manter maior independência financeira ou quando um dos cônjuges possui bens significativos que deseja proteger de uma possível divisão em caso de divórcio. A escolha do regime de bens deve ser feita no momento do casamento, por meio de um pacto antenupcial.
Os cônjuges têm a liberdade de escolher o regime que melhor se adapta às suas circunstâncias e expectativas financeiras. Caso não façam essa escolha, automaticamente será aplicado o regime de comunhão parcial de bens. Além da escolha do regime, é importante entender as regras de administração dos bens durante o casamento. Em regimes de comunhão parcial e comunhão universal, os cônjuges têm igualdade de direitos na administração dos bens comuns, enquanto no regime de separação de bens cada um administra seus próprios bens. Em caso de divórcio, a partilha de bens depende do regime escolhido. Nos regimes de comunhão parcial e comunhão universal, os bens comuns são divididos igualmente entre os cônjuges. No regime de separação de bens, cada cônjuge mantém seus próprios bens adquiridos durante o casamento. Em resumo, os regimes de bens no casamento são escolhas importantes que afetam a forma como os bens são administrados e partilhados durante a vida conjugal e em caso de divórcio ou falecimento. Cada regime tem suas características e implicações, permitindo aos cônjuges adaptar o casamento às suas necessidades e circunstâncias financeiras. É fundamental compreender essas regras e fazer uma escolha consciente no momento do casamento. O direito civil familiar brasileiro abrange um aspecto crucial da vida familiar e patrimonial, que é a sucessão. Sucessão refere-se às normas que regulam a transmissão dos bens de uma pessoa após seu falecimento, estabelecendo como os ativos e passivos serão transferidos aos herdeiros ou legatários. Existem dois principais tipos de sucessão, a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Sucessão legítima. A sucessão legítima é a forma de sucessão que ocorre quando o falecido não deixa um testamento ou quando parte dos seus bens não é contemplada pelo testamento. Nesse caso, a lei define regras específicas para a distribuição dos bens entre os herdeiros, seguindo uma ordem de preferência estabelecida. No Brasil, o Código Civil estabelece a ordem de preferência dos herdeiros legítimos. Em primeiro lugar, estão os descendentes, filhos, netos, etc., que herdam em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Se não houver descendentes, a herança passa para os ascendentes, pais, avós, etc., também concorrendo com o cônjuge. Na falta de ascendentes, a sucessão se dirige ao cônjuge sobrevivente, na ausência deste, aos colaterais, irmãos, tios, primos, etc. Sucessão testamentária. A sucessão testamentária ocorre quando o falecido deixa um testamento, documento legal que expressa sua vontade sobre a distribuição de seus bens após a morte. Nesse caso, a lei respeita a vontade do testador, desde que o testamento esteja de acordo com as regras legais, como a capacidade mental do testador, a forma adequada de elaboração e a inexistência de vícios que possam invalidá-lo. Dentro do testamento, o testador pode nomear herdeiros, legatários e estabelecer como deseja que seus bens sejam distribuídos. Essa é uma ferramenta importante para quem deseja deixar seu patrimônio de acordo com suas preferências pessoais, desde que respeitando as legítimas, que são a parte reservada por lei para herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuge. A sucessão é um processo complexo que envolve questões legais e patrimoniais significativas. Além disso, podem surgir conflitos entre herdeiros ou desafios à validade do testamento, o que torna essencial o acompanhamento de um advogado especializado em direito de sucessões para garantir que o processo ocorra de acordo com a lei e com os desejos do falecido. Em resumo, o direito civil familiar brasileiro aborda a sucessão como um aspecto fundamental da vida patrimonial e familiar. A sucessão pode ocorrer de forma legítima, seguindo as regras estabelecidas por lei na ausência de um testamento, ou de forma testamentária, quando o falecido deixa um testamento que expressa sua vontade sobre a distribuição de seus bens. O acompanhamento legal é essencial para garantir que a sucessão ocorra de acordo com a lei e com a vontade do falecido. O direito civil familiar brasileiro dedica uma atenção especial à proteção da mulher e da criança, buscando garantir um ambiente seguro e saudável dentro das relações familiares. Isso inclui medidas de proteção contra a violência doméstica, o abuso infantil e a regulamentação da adoção. Proteção à mulher. A Lei Maria da Penha, promulgada em 2006, é um marco importante na proteção das mulheres contra a violência doméstica e familiar.
Ela estabelece medidas preventivas e punitivas para combater a violência que ocorre dentro do âmbito familiar. Entre as medidas estão a possibilidade de afastamento do agressor do lar, a concessão de medidas protetivas de urgência, como a proibição de se aproximar da vítima, e a instauração de processos criminais contra os agressores. Além disso, a Lei Maria da Penha prevê a criação de delegacias especializadas no atendimento à mulher, casas de abrigo e centros de referência para oferecer apoio psicológico, jurídico e assistencial às vítimas de violência doméstica. O objetivo é criar uma rede de proteção que ofereça suporte e acolhimento às mulheres em situação de vulnerabilidade. Proteção à criança. No que diz respeito à proteção da criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, de 1990, é a principal legislação que regulamenta os direitos e a proteção das crianças no Brasil. Ele estabelece diretrizes para a promoção e proteção dos direitos da criança, abordando questões como educação, saúde, assistência social e medidas de proteção. O ECA também prevê medidas específicas para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como a negligência e o abandono. O Sistema de Justiça da Infância e Juventude, aliado ao Conselho Tutelar, desempenha um papel fundamental na aplicação das medidas de proteção e na garantia dos direitos das crianças. Regulamentação da adoção. A adoção é um processo regulamentado pelo direito civil familiar brasileiro com o objetivo de proporcionar um ambiente seguro e amoroso para crianças que não podem ser criadas por seus pais biológicos. A adoção visa garantir que crianças tenham a oportunidade de crescer em famílias estáveis e afetuosas. O processo de adoção é rigoroso e envolve a avaliação da aptidão dos adotantes, acompanhamento psicossocial, e a busca por famílias que possam oferecer o melhor ambiente para a criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece princípios como o melhor interesse da criança como critério fundamental na decisão de adoção. Além disso, a lei reconhece a importância de manter o vínculo com a família de origem sempre que possível, promovendo a adoção tardia, que busca encontrar famílias para crianças mais velhas ou com necessidades especiais. Em resumo, o direito civil familiar brasileiro estabelece medidas robustas de proteção à mulher e à criança. Isso inclui a Lei Maria da Penha, que combate a violência doméstica, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamenta os direitos e a proteção da criança, e a regulamentação da adoção, que busca proporcionar um ambiente seguro e afetivo para crianças que não podem ser criadas por seus pais biológicos. Todas essas medidas visam promover o bem-estar e a segurança das mulheres e crianças, garantindo seus direitos e protegendo-os de situações de vulnerabilidade. O pacto antenupcial é um importante instrumento do direito civil familiar brasileiro que permite aos noivos estabelecer regras específicas de bens e obrigações antes do casamento. É um documento legal que tem o objetivo de definir como os bens adquiridos durante o casamento serão administrados e partilhados em caso de divórcio ou falecimento, bem como outras disposições relacionadas à vida conjugal. O pacto antenupcial oferece aos noivos a flexibilidade de moldar as regras do casamento de acordo com suas necessidades e desejos individuais. Entre os principais aspectos que podem ser abordados em um pacto antenupcial estão: 1. Regime de bens. Uma das decisões mais importantes é a escolha do regime de bens que será adotado no casamento. Os regimes mais comuns no Brasil são a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens e a separação de bens. O pacto permite aos noivos escolher qual desses regimes melhor se adapta às suas circunstâncias pessoais e financeiras. Por exemplo, se um dos cônjuges possui bens consideráveis antes do casamento e deseja protegê-los, pode optar pela separação de bens. 2. Administração dos bens. O pacto pode estabelecer como os bens adquiridos durante o casamento serão administrados. Isso inclui decisões sobre quem terá controle sobre determinados ativos, como imóveis ou investimentos, e como as finanças do casal serão gerenciadas. 3. Partilha de bens em caso de divórcio ou falecimento. O pacto pode determinar como a partilha de bens será realizada em caso de divórcio ou falecimento de um dos cônjuges. Isso pode incluir a divisão dos bens de acordo com uma porcentagem específica, a definição de bens que permanecerão de propriedade exclusiva de um dos cônjuges, entre outras disposições.
4. Proteção de herança ou patrimônio prévio. Se um dos cônjuges possui herança, patrimônio prévio ao casamento ou deseja proteger determinados ativos para fins de sucessão, o pacto pode ser usado para estabelecer cláusulas que garantam essa proteção. 5. Outras disposições específicas. O pacto antenupcial também pode abordar outras questões específicas que os noivos considerem relevantes para o casamento, como a pensão alimentícia em caso de separação, a gestão de negócios conjuntos, a administração de dívidas, entre outras. É importante ressaltar que o pacto antenupcial deve ser elaborado com a assistência de um advogado especializado em direito de família. Além disso, ele precisa ser registrado em cartório antes da celebração do casamento para que tenha validade legal. O pacto antenupcial oferece aos noivos uma ferramenta valiosa para personalizar as regras do casamento de acordo com suas necessidades e expectativas. Isso promove a transparência e a segurança jurídica no relacionamento matrimonial, permitindo que os cônjuges tenham clareza sobre como seus bens serão tratados em diferentes situações, o que pode ser particularmente importante em um contexto de casamentos cada vez mais diversos e complexos.